Olá, meus irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez, agradecidos a essa casa Fraternidade que nos acolhe, que nos dá o trabalho para que possamos ser ajudados e ajudar aos nossos irmãos. Hoje estaremos fazendo a leitura do capítulo 16 do livro Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Endireitai os Caminhos. Mas antes, faremos uma leitura para harmonizar esse momento do livro Ideal Espírita, leitura número 31, que tem como título Única Medida. A carteira de identidade presta informações de sua pessoa humana. O calendário fala de sua idade física. O relógio marca o seu tempo. O metro especifica as dimensões do seu corpo. A altitude revela a sua localização transitória sobre o nível do oceano. A tinta grava as suas impressões digitais. O trabalho demonstra a sua vocação. A radiografia faculta o exame dos seus órgãos. O eletrocardiografo determina as oscilações do seu músculo cardíaco. Todos os seus estados e condições, realizações e necessidades podem ser definidos por máquinas, engenhos, instrumentos, aparelhos, laboratórios e fichários da Terra. Entretanto, não se esqueça, você, de que o serviço ao próximo é a única medida que fornece exata notícia do seu merecimento espiritual. André Luiz. Precisamos dos nossos irmãos para que nós venhamos a promover o nosso progresso. A lição que nos foi dada hoje, que estamos lendo, nos ajuda muito a entender isso. Vamos elevar nossa sintonia nesse momento e pedir a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade de luz, para que haja sintonia nesse encontro, para que haja harmonia, que os nossos corações estejam vibrando, para que essa noite seja uma noite de encontros, seja uma noite de reflexões e que nós estejamos juntos. Peço à espiritualidade amiga que me intua nesse momento, para que eu possa entender um pouco mais aquilo que eu preciso. Obrigado. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, com relação à nossa leitura, Endireitai os Caminhos, é uma passagem de João, capítulo 1, versículo 23, que diz: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que vemos é que João revisita a fala do profeta Isaías, que era a voz que clamava no deserto. João nos diz o que estava previsto por Isaías e que naquela época estava se realizando. Mas aí, o que vem a ser endireitai o caminho? Que caminho é esse? O que vem a ser esse caminho? Porque normalmente, quando nós estamos conversando, estudando ou em palestra, nós falamos que a caminhada seja boa, que a caminhada é difícil, a caminhada é tortuosa. Seguir um caminho é ter uma conduta. Esse caminho é aquilo que nós temos e que nós precisamos mudar as nossas condutas. Esse caminho é um caminho estreito, é um caminho reto, é o caminho da disciplina, do nosso dever, da retidão que cada um de nós tem que ter. Não é um caminho longo, largo, não é um caminho das paixões, dos excessos, dos exageros que nós acabamos convivendo quando estamos encarnados e que nos viciamos a isso. Caminhar, seguir, são palavras usadas, mas que devem ser associadas à questão da conduta. Endireitai os caminhos está falando de ajustamento, da modificação dessa conduta que nós precisamos ter. Conduta, o que é conduta? Conduta é o nosso modo de agir, de se postar, de viver, são as nossas atitudes.
Vez ou outra nós falamos, uma pessoa de boa conduta. O que é essa pessoa de boa conduta? É uma pessoa que tem boas maneiras, bons modos. É uma pessoa comportada perante a sociedade. E quando nós falamos que a pessoa tem má conduta, aí vocês reflitam sobre aquilo que nós sempre falamos a respeito disso. É totalmente o contrário. Mas João nos fala: endireitai. Endireitai os caminhos. Endireitar é tornar o caminho reto. Porque nós podemos ir nesse caminho. Vai depender da forma que nós escolhermos. Nós podemos ir ao encontro do Mestre, ir ao encontro do Pai, ou podemos escolher a forma mais reta, de acordo com aquilo que nós estamos no nosso processo de evolução, seguir esse caminho reto. Qual é o caminho que leva ao nosso Criador? O caminho reto da conduta com retidão ou o caminho tortuoso de uma má conduta? São essas reflexões que a gente sempre faz, que eu faço, com o objetivo de entender o que a gente precisa mudar. Como está o nosso progresso espiritual? Precisamos ter retidão com a mensagem que Jesus nos trouxe, com a lei divina, onde termos o caminho mais reto promove o nosso progresso de espírito. Promove de uma forma em que venhamos nessa caminhada promover o bem, como foi dito hoje, agora na nossa leitura de abertura. Devemos sempre buscar o caminho que mais nos faz estar desenvolvido espiritualmente, desenvolvido, promovendo a caridade, pensando no próximo, agindo com o objetivo sempre de sermos espíritos melhores. Precisamos sair dos vícios, dos excessos, da sombra, daquilo que nos atrasa espiritualmente. Precisamos aprender a caminhar pelos passos que foi dado por Jesus. Ele trouxe para nós o caminho. Ele nos mostrou a conduta. Na leitura de hoje, no primeiro parágrafo, Emmanuel nos fala: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Aquilo que Jesus nos trouxe ainda está presente. E nós, para que possamos entender isso, somos sempre convocados como homens de boa vontade. Só que se nós não tivermos a boa vontade, a benevolência, nós não vamos entender isso que existe ao nosso redor. Porque a sombra está nos acobertando, nos distancia, diminui o nosso campo de visão. O parágrafo 2º nos fala a respeito de um candidato. O candidato que busca a fé. Tá? É um candidato que não quer esperar. Ele está apressado, ele quer um resultado imediatista. Quer que tudo que ele deseja venha de forma rápida. E nós sabemos que nós precisamos trabalhar. Precisamos promover o burilamento em cada um de nós. Nós somos candidatos, mas não temos paciência. Isso causa angústia. Queremos chegar ao alto com a mágoa que nós carregamos ainda, com os nossos caprichos, com nossa vaidade, com o nosso orgulho, com sentimentos que ainda não renovamos, mas que precisamos renovar para poder caminhar o caminho reto, mudando as nossas condutas. Quando tratamos com Jesus, nós temos que mergulhar no mais profundo eu, buscando aquilo que existe de mais puro, de mais limpo que existe dentro de nós. Não podemos esquecer que Jesus está do nosso lado sempre, mas nós não aprendemos a vê-lo. Criamos e usamos os nossos escudos
e esses escudos nos impedem de ver o Mestre. Por isso, precisamos endireitar os nossos caminhos. E uma pergunta que poderíamos fazer: como percebemos Jesus ao nosso lado? Quando nos tornamos discípulos sinceros. Discípulo sincero é aquele que quer caminhar com retidão. Quando fazemos uma prece, elevamos a nossa sintonia e assim percebemos o auxílio de Jesus que nos está sendo dado, que está sendo trazido até nós. Não é pedir o auxílio, mas na hora que fazemos a prece, temos que perceber o que já está nos sendo dado como auxílio. Emmanuel nos fala que nos falta dedicação ao bem de si mesmo. E lá no último parágrafo ele diz: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e cinti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. É claro, mas ainda nós colocamos os nossos escudos, as nossas capas de proteção, usamos as nossas máscaras e acabamos não percebendo o que nos está sendo trazido por Jesus. Aproveitando, eu vou lembrar, em relação a endireitar os nossos caminhos, a parábola do filho pródigo, que talvez seja a mais conhecida das parábolas de Jesus, que está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, que trata a respeito de um filho mais novo que pede ao pai a herança enquanto o pai está vivo. E aí ele sai pelo mundo, depois de perder toda a fortuna. E a origem da palavra pródigo, o significado da palavra pródigo é desperdiçador, é extravagante. Ele volta para casa arrependido. Mas o que é um filho pródigo? O que é ser esse filho pródigo? É a pessoa que volta à sua família, à sua casa, após uma longa vida desregada, com os vícios, buscando sentimentos não puros, não seguindo o caminho da retidão, mas dando uma volta maior. A parábola nos ensina que a bondade de Deus fecha a porta ao arrependimento e ao resgate do filho que deseja voltar à casa do Pai, que é um Deus que nos acolhe e nos ama. Por isso, precisamos aprender com esses ensinamentos que nos foi trazido por Jesus por meio de sua parábola, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Mas o que nós podemos aprender com essa parábola? Essa parábola representa a trajetória de todos nós, ora agindo como pródigos, como extravagantes, ora como servos dedicados, somente na aparência. Até quando? Até quando estaremos todos nós caminhando de forma reta, de forma mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, buscando compreender que sem o próximo nós não iremos conseguir ter essa retidão. Sem o próximo não conseguiremos mudar as nossas condutas. Sem o próximo não conseguimos ser humildes. Não conseguimos ser indulgentes. Sem o próximo não conseguimos dar amor e receber amor. Sem o próximo não conseguiremos, na hora da caminhada, não conseguiremos ter o apoio, ter o ombro, ter aquele que nos abraça, que nos acolhe. Então, que nós possamos refletir dessa mensagem de Emmanuel, que nos diz que Jesus nos trouxe a mensagem. Jesus deixou os seus rastros e que nós fechamos os olhos para não ver,
nos escondemos nas sombras do caminho largo, fazendo com que sempre dificultemos esse caminhar. Deus, na sua grandiosidade, nos deu o livre-arbítrio. E nós precisamos entender melhor o que nós podemos fazer com esse livre-arbítrio para promover o bem. Nos é dado o fardo conforme as nossas forças. Aflições, dores, ranger de dentes virão. Mas Deus sabe que nós temos condições de suportar. Deus sabe que nós temos condições de caminhar com os fardos que nos são dados. Porque o Pai é bondoso conosco. O Pai nos ama. O que nós precisamos entender é que tudo aquilo que Jesus nos mostrou é aquilo que devemos sempre buscar em nossos sentimentos, buscar em nossos pensamentos. Apesar de toda a dificuldade, de todos os nossos impulsos, mas devemos sempre equilibrar os nossos pensamentos, equilibrar os nossos sentimentos e tentar dar um passinho que seja. Pois a partir do momento que a gente consiga dar esse passo, a gente já entendeu o que devemos fazer. Já está dentro de nós. E outras encarnações poderemos ser melhores. Eu agradeço a oportunidade. E nesse momento, façamos a prece, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, a espiritualidade amiga, por esse encontro. Que tenhamos uma boa noite, que tenhamos momentos para que possamos, durante o nosso sono, estudar, ser atendido conforme a nossa necessidade. E que no dia de amanhã, se nos for permitido, Senhor, seremos agradecidos por essa oportunidade que nos será dada, para que possamos continuar promovendo, Senhor, buscando os rastros que foi deixado pelo nosso Mestre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por estar conosco. Fiquem em paz. Boa noite.